autossugestivo. Ninguém hipnotiza ninguém se esse alguém, né, não tem uma ascendência sobre essa pessoa, tá? Então, se eu chegar cá, hipnotizar o Eliomar e sugerir uma coisa horrorosa para o Eliomar fazer, como matar alguém, ele vai acordar e ele não vai fazer isso, né? Mas se essa pessoa tem lá no instinto dela interno alguma veia, né, que traz assim uma afinidade com essa ideia, isso se torna um perigo. E essa é a grande atuação dos espíritos obsessores, né? Como eles leem em nossa mente, ou sabem do nosso passado, ou nos conhecem de muito tempo, coisa que nós não lembramos, eles nos sugerem e nos induzem a um transe. Então eles trabalham com hipnose, eles sabem como funciona. E aí passa a ser o quê? Uma autossugestão, na medida em que, se ele me deu uma ideia e eu acato essa ideia para mim, ela passa a ser minha. Ela é uma ideia de nós dois agora. E se eu obedeço e dou asas a essa ideia, a responsabilidade maior é de quem? É minha ou do mentor da ideia? É minha que executei a ideia. Então a autossugestão, ela é prejudicial se eu me autossugestiono negativamente. Mas ela é extremamente benéfica se eu uso para curar o meu corpo, para manter equilíbrio energético, para tratar a minha saúde. Então a gente sabe que se cura depressão, fobia, síndrome do pânico com poucas sessões de hipnose ericksoniana. Não é a tradicional, não. Aquela tradicional lá dos tempos do Freud, não. De Mesmer, não. É a hipnose ericksoniana. Por quê? Aí, o que ele tem de diferente? Porque essas leituras que a gente faz hoje, das sugestões de relaxamento do Payano, das sugestões de relaxamento da Dalva, esses trabalhos, na verdade, são trabalhos feitos com meditação, autossugestão, que é o trabalho que Milton Erickson fez lá nos Estados Unidos e que é uma ciência, é uma terapia. Então a gente tem a responsabilidade de saber que nós estamos passando para vocês, né, uma técnica que é séria e que a gente tem um limite para chegar nela. Então o que nós passamos para aqui, né, não foram técnicas que curam doenças como depressão nem nada disso, mas são técnicas que ajudam a pessoa a encontrar dentro delas um estado de equilíbrio, de bem-estar e que podem beneficiar em muito esses médios que têm tanto chegado na nossa casa com síndrome do pânico, tá? Então qual é a importância? A importância é vocês experimentarem essas técnicas, né? Para experimentando essas técnicas, sentindo em seus corpos como elas funcionam e como vocês são, poderem aplicar com segurança em seus alunos depois. Poderem aplicar na sua reunião, se o povo estiver muito agitado. Você está falando de hipnose? Ou relaxamento. Se você chega aqui, se eu chego aqui... de aprendizado de técnicas de hipnose? O que é? Se eu chego aqui e falo, eu estou falando hipnose para vocês saberem bem o que, né? Que isso aqui não é um relaxamentozinho bobo que se faz e não dá em nada. Porque eu ouço muita gente chegar e falar assim, aquela hora que manda concentrar é uma coisa horrorosa, eu detesto aquilo. Ouço às vezes fazerem esses relaxamentos antes da reunião de maneira equivocada. Então, não se manda a pessoa fechar o olho e se concentrar, caolar de qualquer jeito. O próprio Payano, que não está vivo, mas se tivesse a gente ia ter que conversar, sugere no livro dele coisas que não se faz. Entendeu? Não vai levar prejuízo, mas também não leva a parte melhor do serviço. Entendeu? Se eu levo isso, se eu for denunciada, ó, a Cristina está ensinando hipnose lá, vão catar meu CRP. Tá? Mas é por isso que eu estou falando para vocês, é um relaxamento, usa como nome de relaxamento mais prático, cura, né? Tem um valor de importância muito grande. E se ninguém aqui fosse espírita, eu também não estaria me arriscando a fazer isso, né? Eu faço com a tranquilidade de saber que todo mundo sabe que existe espírito, de saber que o Eliomar vai ensinar para vocês.
toca no trânsito, né? E que vocês vão entender a responsabilidade do que tem. É tudo muito simples, é muito fácil, vocês vão descobrir que não tem nada de novo. É tudo já antigo, mas que cura. Então eu vou pedir a vocês que se sentem de uma maneira confortável, com as pernas descruzadas. Isso. Que vocês fechem os seus olhos ou fiquem de olhos abertos. Da melhor maneira que vocês preferirem. E como vocês já são muito experientes e já conhecem a própria maneira de relaxar, eu pediria a vocês que se permitissem desfrutar desse momento de autoconhecimento, para experimentar o trânsito, na confiança de que seus anjos guardiães estão consigo, na confiança de que os amigos espirituais certamente estão conosco, apoiando o nosso trabalho. E eu vou pedir a vocês que respirem profundamente. Permitindo o abdômen distender ao inspirar e sentindo o ar sair pelas narinas ao expirar. E assim, nesse breve momento de concentração, aproveitar da própria companhia, permitindo-se equilibrar as próprias energias. Vocês estão indo muito bem. Quando estiverem prontos, protegidamente, imaginem, sintam ou ouçam uma luz branca entrando pelo chakra coronário. Permita que essa luz seja absorvida. E na medida em que ela vai sendo absorvida, vai relaxando os músculos de sua face. Esse agradável bem-estar pode ser espalhado pelos ombros e pelos braços. E levar a todo o seu corpo. Levando uma agradável sensação de bem-estar. Observe essa luz branca